Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé? Primeiro Reis 17, a partir do verso 8. Nós vamos ler até o final do capítulo, até o verso 24. Por se tratar de uma história bíblica, não cansa essa leitura, mesmo sendo longa, não é? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Isso era Elias, o profeta Elias. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Senhor, pedimos a unção do teu Espírito para ouvirmos a tua palavra. Unção para ouvir, Senhor. Unção para falar. Em nome de Jesus Cristo. Cura, Senhor, liberta, ó Pai. Ajuda, esforça, vem dominar-nos, ó Espírito Divino. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, amém. Assentai-vos. Amém. Essa mensagem, o título dela é: esteja certo de Deus. Qualquer coisa que você esteja certo daquilo, pode falhar. Se você estiver certo de mim, eu vou falhar. Diz o profeta: qualquer homem que você estiver certo dele,
Pode saber, ele vai falhar mais cedo ou mais tarde. Você, antes de tudo, tem que estar certo de Deus. Porque, muito embora parecendo, ele não falha. Espere, se você tem preenchido os seus requisitos, isso trará à sua fé a sombra. Se você tem feito, os requisitos de Deus têm sido preenchidos, ou se você tem considerado plenamente isto, e você tem feito tudo que Deus requer que você faça, então sua fé descansará no que Ele é. Esteja certo de Deus. Você sabe, Ele ama provar-nos, Ele ama ver nossa fé reagir. Sabia você disso? Ele gosta de te pôr em aperto. Deus gosta de ver como você reagirá. Quando você diz, ó Senhor, eu creio em Ti, Tu és meu Salvador, eu creio que Tu és o curador, eu creio que Tu és o que dá o Espírito Santo, e o que dá o que estou pedindo. Tu és o Deus que concede estas coisas. Então, quando você confessa todos os seus pecados e promete a Deus o que fará se Ele lhe permitir melhorar, e então nada sucede, se você corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. Em nenhuma maneira Deus poderia usar-lhe. Ele nunca lhe responderá, já que Ele só responde por fé. Se você não espera o suficiente, Ele não pode responder. Porém, a verdadeira fé fica quieta, não se agita, sabendo que Ele é Deus. Depende simplesmente de você estar certo do que Ele é. Se Deus então requer que se faça estas coisas, confessar os pecados e tudo mais, e você já o tem feito, a fé confessa que Ele é, está certa de que vai suceder, você tem pedido que Ele conceda, agora espero que não deixe escapar isto. Se você está seguro de Deus, Ele está seguro de sua palavra, Ele simplesmente está lhe provando. Ele sempre tem feito isso. Vejamos uma ou duas ocasiões em que Ele tem feito isso. Pensemos nos jovens hebreus. Eles nunca se inclinariam ante nenhum ídolo. Deus tinha confiança neles. E quando ouviram a sentença de que seriam lançados ao forno de fogo, disseram, nosso Deus é capaz de livrar-nos. Ele pode. Porém, se não fizer, tampouco nos inclinaremos a nenhum ídolo. Ele pode nos livrar. Mas mesmo se Ele não fizer, nós não nos dobraremos a circunstância alguma. É o mal da hora. Porque pelas circunstâncias, vamos aceitando tudo dentro de casa. Vamos nos dobrando, ajoelhando. Para sustentar o casamento, tem homens com o nariz no chão. Tem mulheres com o nariz no chão, sob circunstâncias. Vê, eles estavam seguros, eles estavam certos de Deus. Se todos os homens estivessem certos de Deus, seus lares seriam lares, ou então queimariam na fornalha. Eles sabiam que Ele era Jeová. Eles sabiam que Ele responde às orações. Porém, se Ele não lhes respondesse, seria para benefício. Foi por isso que eles simplesmente fizeram esta declaração. Confessaram seus pecados e caminharam para a morte. Eles iam caminhando para aquele forno, estando certos de que se Deus permitisse que se queimassem, Ele lhes levantaria novamente na ressurreição. Eles estavam certos de Deus porque eles sabiam que Deus faria com que
tudo operasse para o próprio bem deles. E quando nós estamos certos de Deus, então sabemos que Ele fará com que tudo opere para nosso próprio benefício. Então eles fizeram essa declaração: o nosso Deus pode, é capaz, mas se Ele não fizer, mesmo assim não nos dobraremos. Eles estavam certos, por isso não se dobraram. Eles começaram a caminhar diretamente para aquele forno ardente. Deus deixou com que eles caminhassem para ali, enquanto Ele permanecia quieto, observando-lhes. Ele desejava ver como eles reagiriam. Deus tinha que escrever uma Bíblia, e Ele queria esse testemunho na Bíblia. Estava escrita essa Bíblia já em sua mente. Quando o rei lhes perguntou, se inclinaram quando a trombeta soou? Eles responderam: não, não nos inclinamos. A fé deles estava sendo provada. Bem, se não se inclinaram, sabem qual é o decreto? Sim, sabemos qual é o decreto. Meu decreto é que o forno seja esquentado 7 vezes mais do que costuma ser. E vocês serão lançados ali. Desejam agora se inclinar? O nosso Deus pode. O nosso Deus é capaz. Mas mesmo se Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos. Não nos inclinaremos. Ali estava a sua fé. Ninguém diz não nesta era. Deus disse: bem, agora verei o que farão nesta circunstância. Verei qual será a reação de sua fé. Então ele disse: atai suas mãos e seus pés e comecem a se aproximar do forno. Eles começaram a caminhar para aquele fogo que estava frente a seus rostos. No entanto, Deus permanecia quieto, observando-lhes. Eles continuaram certos de que Ele era Deus. Eles haviam feito sua confissão, haviam corrigido da melhor maneira que sabiam. Eles estavam certos de que Ele era Deus. Então continuaram para aquele forno ardente, porém exatamente no preciso e último momento, Deus desceu dos céus num carro de vento para apaziguar aquele fogo e ao mesmo tempo para consolar-lhes e para falar com eles. Deus permite que sua fé chegue até o extremo onde ela irá atuar. Também temos no Antigo Testamento a Jó, quando Satanás, nosso acusador, começou a lhe acusar de ser um pecador secretamente. Porém, Jó sabia que ele não havia pecado. Jó sabia que já havia confessado tudo que havia feito e havia oferecido uma oferta para queimar lá. E isso era tudo que Deus requeria. E que Deus requeria era uma oferta queimada e a confissão. E Jó já havia feito estas coisas. Satanás disse: ele é um homem rico, tirarei seus camelos, tirarei suas ovelhas. E tirou tudo o que pôde, até que finalmente tirou o que era mais amado por seu coração, seus filhos. Tirou tudo. Porém Jó permaneceu firme, porque ele sabia que Deus, ele estava certo de que ele era Deus, uma vez que ele havia orado e havia feito o que ele requeria.
Ele começou a se examinar, pensando: tenho oferecido a oferta queimada por meus pecados. Possivelmente meus filhos hajam pecado durante suas festas. Possivelmente pecaram secretamente, de modo que farei sacrifício por eles também e confessarei seus erros. Ó Deus, quando o humano obedece o que Deus diz, está certo de que Ele é Deus. Ele tem que responder. A fé trará a Deus à cena cada vez. Depois que você tem feito o que sabe que é correto, depois que você tem preenchido todos os seus requisitos, depois que você tem confessado e tem restituído e tem esperado em Deus, não importa quão calado ele permaneça, ele segue sendo Deus, provando sua fé. Você tem feito sua parte, agora ele está esperando ver sua fé por suas obras. Ele deseja ver o que é que você fará. Se já tem sido ungido com óleo, e já se tem orado por você, Deus estará observando para ver o que você crerá acerca disso. Vendo se você correrá no domingo seguinte, ou se correrá para o seguinte pregador de cura divina que vier à cidade, ou se você vai a um curador que tem por ali. Ele está te observando. Ele está esperando para ver a reação de sua fé. Vendo se você no dia seguinte não diz: continuo me sentindo mal, não creio que recebi a cura divina. Há pessoas que se sentem, parece que, abençoadas quando falam de suas doenças para outros. Elas parecem que gostam de provocar misericórdia por si mesmas nos outros. Em primeiro lugar, você não está nem sequer pronto para vir à fila de oração. Você não está nem mesmo preparado. Você não está crendo que Ele é Deus. Ele é um Deus que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas, que abre o mar vermelho, que abre o Jordão, que ressuscita mortos. Mas é necessário que você creia nele como ele é. Possivelmente você me dirá: irmão Branham, não estou de acordo com você. Suas próprias ações provam que você é. Por seus frutos os conhecereis. Se um homem diz ser cristão e ainda continua bebendo e fumando e apostando loterias e coisas, dizendo piadas sujas, dizendo umas partes da Bíblia e outras não, possivelmente seja algum pregador do Evangelho que negue parte da Bíblia, ele continua sendo um pecador, ele ainda não está vivendo bem. Porém, quando você abertamente declara que Deus é o mesmo Deus e tem deixado sua vida em suas mãos, dizendo: Senhor, eu sou barro e tu és o oleiro, então peça o que desejar. Você tem direito. A fé nunca se moverá, ficará exatamente lá. Embora as circunstâncias à direita e à esquerda sejam adversas, porém a fé não se moverá, porque você está certo de que Ele é Deus. Ele guarda a sua promessa. Ele não pode fazer uma promessa e logo quebrá-la. Se Ele é Deus, terá que permanecer fiel à sua promessa. Oh, quanto amo isso! Ele tem que permanecer firme, porquanto Ele é Deus. Jó havia feito seus sacrifícios, havia feito tudo o que se tinha que fazer. Ele sabia que ele estava correto. Vieram alguns membros das igrejas, alguns que eram membros das igrejas denominacionais, visitá-lo, e lhe disseram: Jó, o que tu deves fazer é confessar que estás em pecado
Porque de outra maneira Deus não estaria te castigando se não estivesses em pecado. Jó respondeu: eu tenho confessado, tenho feito minha oferta ao Senhor, de modo que não sou um pecador. Ele sabia onde estava parado. Tudo continuava de mal a pior. Tão difícil quanto podia ser, pondo a Jó por terra, desmoralizado, e tratando de fazer com que Jó chegasse ao extremo de negar a Deus e negasse sua confiança no sacrifício feito, perder a sua confiança na sua própria oração. No justo momento em que você faz algo contrário ao que você tem confessado, nesse mesmo momento você mostra sua fraqueza, sua derrota, mostra que você está duvidando de Deus, mostra que você foi vencido. Se você pede a Deus algo e logo sai caminhando, duvidando dele, isso provará que você é um duvidador e não um crente. Jó sabia onde ele estava parado, e ele permanecia firme nesse fundamento. Com razão, Prute exclamou na hora de sua morte: estou seguro em Cristo, a rocha sólida, e todas as outras são areias movediças. Sobre aquela sólida rocha da confissão de Jó, até sua própria esposa se desviou, quando a saúde lhe faltava e ele se encontrava com chaga em todo o seu corpo, coçando-se até sangrar. Amaldiçoava o dia em que havia nascido. Ele amaldiçoou o dia em que havia nascido, dizendo que nem mesmo brilhe o sol e que a lua não ilumine de noite. Sua esposa lhe disse: Jó, preste atenção, minha filha, preste atenção, não deixe a criança. Ajude, diácono, ajude essa menina aí, ajude. Irmã, não deixe essa menininha atrapalhar, não. Não deixa, não. Isso. Eu não deveria fazer isso, eu deveria virar o rosto, né? E continuar. Sua esposa lhe disse: Jó, és um miserável. Eu estou lutando por você. É para você que eu estou aqui. Jó, és um miserável. Por que não amaldiçoas a Deus e morres? Ele lhe respondeu: como a mulher louca tens falado. Você é uma louca. Ele estava certo de que havia um Deus e de que ele havia preenchido todos os seus requisitos. Oh, me sinto religioso. Ele sabia que ele havia preenchido todos os requisitos de Deus, e isso era tudo. Deus estava provando sua fé. Ele provará a sua também. Pode estar certo disso. Não pense que você vai ser crente só de rosinha no cabelo. E de cheirinho daqui, cheirinho dali. E de beijinho daqui, beijinho de cá, beijinho de lá. Não. Deus está provando sua fé. Ele provará a sua. Ele provará também a minha. Porém, quando temos satisfeito seus requisitos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quantos já fizeram isso? Levante suas mãos. Amém. Isto é o que ele tem prometido. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E isto acertará tudo. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E quando você houver preenchido o que Deus requer, então, estes sinais seguirão os que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e aquilo é tudo. Esteja certo de Deus, esteja seguro em seu coração, que o que você crê é a palavra de Deus. Jó estava seguro. Sua esposa lhe dizia: por que não amaldiçoas a Deus e morres? Por que você está piorando o tempo todo, Jó? Como o diabo gosta de lançar isso em você. E ele usa as pessoas de perto, que estão ao seu lado. Por que é que não tens melhorado desde quando te ungiram com óleo? Não tens melhorado nada de como estavas quando os pregadores oraram por ti. Além do mais, aqueles ministros nem sequer têm o direito de orar. O pregador não tem nada a ver. É sua fé no Deus vivo que se conta. Não é o que o pregador é, porém é o que Deus é. Não foi o pregador teu. Não depende do pregador. Depende de Deus e de sua fé. Se você pode crer que é Deus, por isso esteja certo de Deus, esteja certo de que aquilo é a palavra de Deus, e Deus está em sua palavra. E Jó disse: tu falas como qualquer doida. Disse: o Senhor deu, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava certo de que lá estava Deus. E quando aquilo saiu de sua boca, os trovões começaram a rimbombar, e os relâmpagos a reluzir. Deus estava em cena. Isso sempre traz a cena, ainda que talvez ele esteja calado por algum tempo, e você esteja sofrendo como ninguém sabe. As pessoas que te amam mais não sabem o quanto você está sofrendo. E tudo que elas procuram fazer para você, parece que piora a situação. Isto é o que ele está fazendo. Observando este grupo de americanos viajantes ao inferno, hipócritas, assistentes de igrejas, não é que esteja irado, mas o pecado desgosta qualquer um que esteja bem com Deus. Eu não estou intrigado com a nação ou com as pessoas, porém estou intrigado contra o diabo, que é o que tem causado essas coisas para cegar as pessoas. E eu digo, eu fico meio machucado, eu fico intrigado ao ver cristãos torcendo por essa desgraça dessa nação, que é o futebol, trazer a Copa do Mundo. Me dá tristeza de ver crentes eleitos torcendo para esses mercenários ganhar a Copa, ganhar a Fórmula 1. Às vezes, por que não? Mas o pecado desgosta qualquer um que esteja bem com Deus. Estes pastores cegos e pregadores, permitindo-lhes que tenham qualquer classe de teologia manufaturada, você tem que renascer, e Deus guarda a sua palavra, vendo como Ele é melhor que você esteja seguro de que Ele é Deus, tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia dela. Esta pobre mulherzinha, ela conhecia que era Deus, enquanto a botija foi secando, e as circunstâncias pioravam e pioravam todo o tempo. 3 meses de seca já deixa todo mundo pondo água no pé da cruz, supersticiosos. E 3 anos e meio. Porém era Deus Deus o que permitia que assim fosse. Não vai chover enquanto Ele não permitir. Ele simplesmente ama fazer isso.
Ele ama pôr sua fé à prova, para ver como é que você reagirá. Ele permite que se ore por você e que lhe unja com óleo, logo lhe faz se sentir pior e logo diz ao inimigo: Satanás, prove-o. Eu sei que ele crê em mim, eu também creio nele, eu confio nele, eu confio nela, porque ela confia em mim. Bendito seja Deus pelos séculos. Ó Deus, coloque-o em prova. Eu sei que ele tem tomado minha palavra. Poderia ele dizer isso acerca de você? Assim foi como ele se expressou acerca de Jó, dizendo: faça o que quiser com ele, porém não tome sua vida. Eu sei que ele me ama, ele tem oferecido holocausto, ele cumpriu com seus requisitos, tem feito tudo o que ele disse que fizesse, e ele crê. Agora passe-o sobre brasas, se quiseres. Ele lhe tirou tudo, porém Deus o duplicou quando devolveu, certo? Ele o fará. Você sabe que todo homem de Deus, quando cai nessa situação, basta ter paciência, esperar, porque quando voltar, volta em dobro. Volta duplicado. Ele põe nossa fé à prova para ver se nós realmente cremos que Ele é Deus. Aquela mulherzinha não duvidava, dizendo: tenho orado, porém eu sou uma indigna gentia, é por isso que eu estou assim. Como você sabe, Jesus falou dela na Bíblia. Ele disse: por acaso não havia muitas viúvas nos dias de Elias? Porém a única que ele foi enviado era uma gentia. Ora, ela disse: tenho orado. E possivelmente enquanto ela via aquele último pedaço de torta, a morte estava ao umbral da porta, um bocado mais, e ela e seu filho morreriam. Posso ver como ela orava toda a noite, enquanto as folhas da janela se batiam, a terra estava sedenta, o tempo estava quente, e as pessoas choravam, gemendo pelas ruas. Não era carnaval gritando. O povo estava chorando, berrando. Ela caminhou pela casa a noite toda, para lá e para cá. Logo olhou o seu pequeno filho com seus pequenos pijamas, com seus pezinhos. Como seus pezinhos apareciam, viu como suas próprias mãos estavam se enrugando. Caminhou várias vezes dizendo para si mesma: eu sei que Ele é Deus, tenho feito toda a minha confissão, tenho feito exatamente o que Ele tem requerido de mim, e eu estou tão somente pedindo por nossas vidas para a sua glória. Deus a estava observando todo o tempo. No entanto, os outros se encontravam tendo um grande baile, tratando de se embelezarem, tendo programas modernos de televisão, correndo para o mundo. Porém, aquela mulher se encontrava sós com Deus. Estava amanhecendo, ela disse: meu menino tem chorado toda a noite pedindo-me algo para comer. O que poderei fazer com somente um punhado de farinha? Como você sabe, aquela farinha representa a Cristo. Qualquer estudante bíblico sabe que Cristo foi a farinha da oferta. Aquela farinha tinha que ser moída com uma classe especial de moinho que fizesse cada pedaço do grão de trigo exatamente do mesmo tamanho. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cada crente crê e descansa sobre isso, aleluia. Você pode ter quanto queira sua velha religião formal e fria, porém eu creio que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Confesso isto mesmo entre um mundo de infiéis, porém eu me mantenho crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta classe de moinho moe cada parte da farinha exatamente igual, porque Ele é o mesmo.
Ele é o mesmo Deus que era naqueles dias. Ele está aqui mesmo nesta manhã. Ele sempre será o mesmo. Ele está aqui nesta noite. Isto é o que aquela farinha significava. E o azeite tipifica o Espírito Santo. De acordo com o que encontramos em Ezequiel 4 em diante. Essa é a razão pela qual ungimos com óleo. É o Espírito. E que é isso? Como encontramos em São João 4, onde diz que o Pai busca adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Jesus foi a verdade. Ele foi a farinha da oferta. E o azeite é o Espírito. E quando se mistura o Espírito com a verdade, algo tem que suceder. Quando você os ajunta, isso faz pão, faz alimento, tira a morte, tira a fome. Oh, onde está a sua fé? Você quer vencer a morte? Tem azeite, tem a farinha, tem o Espírito Santo, tem a Cristo. Quando sua palavra é pregada no poder, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra sai com a farinha, porém você tem que misturá-la com o azeite. Possivelmente seja tão somente um punhado ou umas gotas, mas seja o que for, é real. Agora, para que isto está preparado? Está preparado para a cruz. Está preparado para um sacrifício pessoal. Isto é o que você tem que fazer. Se a palavra tem sido pregada e você tem misturado com isso o Espírito, então o sacrifício será negar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus e permanecer firme nisso. O doutor lhe dirá isso e aquilo, porém isso não fará nenhuma diferença. Você se manterá firme, porque você sabe que foi Deus quem o disse. A farinha veio, Cristo veio, você conseguiu também o azeite e o misturou, porque o Espírito Santo veio. É Cristo na igreja, é farinha, é Espírito Santo, é o azeite. Agora posso ouvir uma voz depois do amanhecer, uma voz que ele fala e diz: saia fora e consiga 2 gravetos, 2 cavacos. Tem notado como que a Escritura diz? 2 gravetos? A cruz. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Resolva nesta noite. Diga: eu vou negar os meus direitos. Vou tomar a minha cruz e vou segui-lo. Ela tinha a farinha e o azeite, porém ela agora tem sido chamada a atuar. Não importa que tanto você tenha de farinha ou de azeite, você tem que atuar. Sacrifício pessoal, 2 cavacos. Esse trabalho, esse suor, essa luta que temos tido aqui durante esses anos, durante esse tempo todo, eu creio, tem sido suficiente para te dar pelo menos um pouquinho de azeite, pelo menos um pouquinho de farinha, o suficiente para ele vir e multiplicar isto até o rápido. Muita gente pensa que ter lucro, que receber é lucro. Às vezes ter prejuízo é que é lucro. E tem muita gente que se atrasa porque não conforma em perder. Quem não sabe perder, não sabe ganhar. Tem que aprender a perder. Primeiro nós temos que perder tudo que nós ganhamos. Pela nossa própria força, pela nossa esperteza, pelos nossos talentos, para depois recebermos o dobro. Amém? Exclusivamente do único Deus. Vamos cantar mais? E aí aquele que quer fazer profissão de fé, deixar o Espírito dominar sua vida e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Rapazinho, faz sua profissão hoje. Mocinha, faz sua profissão pública hoje. Jesus está observando isso.
A senhora, o senhor visitante que tem ouvido a palavra, está convicto. Você viu? Você preenche o requisito: seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Confesse os seus pecados e batize-se em nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer farinha e azeite. Aleluia! Glória a Deus! Os anjos cantam nos céus. Glória a Deus! Amém, amém. Glória, aleluia. Aleluia! Glória a Deus, amém. Amém. Deus te abençoe. Fábio, Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Estou alegre. Aleluia. Seu nome. Samuel venceu a barreira. Aleluia. Antônio, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Venceu também a barreira. Deus te abençoe. O Senhor vai recompensar. Com ele, né? Então vai falar com ele, viu? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu pensei em pôr fogo no rancho essa semana, mas estou quase não pondo fogo no rancho essa semana ainda. Eu lembrei, um náufrago, o navio afundou e só ele que escapou. Saiu numa ilha e lá ele fez um ranchinho e passou a acomodar a sua vida ali, encarou a realidade. E lá um dia ele pescando, quando ele olhou, o seu rancho pegando fogo, uns índios selvagens lá, que botaram fogo no rancho dele. E então ele se amaldiçoou, disse: não tem jeito, Deus se esqueceu de mim, não tem mais, não existe mesmo, Deus esqueceu mesmo de mim, perdi minha família, perdi tudo, estou aqui sozinho, agora que eu tinha conseguido essas coisinhas aqui, esse rancho pegou fogo. Mas acontece que ia passando um navio muito longe, viu a fumaça, entendeu que aquilo era um pedido de socorro. E vieram, lançaram o bote na água próxima à praia e vieram. Então ele entendeu que os índios botaram fogo no rancho dele para pedir socorro. Estava queimando, estava perdendo, mas estava ganhando e não sabia, não é certo? Aí o irmão Valmo gritava: põe fogo no seu rancho, meu irmão! Põe fogo no seu rancho! Glória a Deus! Aleluia! Pastor Elias.